Mas a função maior de todas, moça, é atender as pessoas. A função maior de todas é atender as pessoas. Sim, moça. Sim. Porque as pessoas, é muito mais importante como as pessoas querem me chamar do que como eu me chamo de fato. Sim. Claro. Porque tem aquela pessoa que vem e fala, não, eu estou em busca do Senhor Tiriri. E naquela casa tem alguém ainda falando do Senhor Tiriri. Agora não significa que um Exu possa trabalhar somente na Umbanda. Um Exu pode trabalhar em outras religiões ele não vai ser chamado de Exu Tiriri. Imagina aparecer numa igreja, boa noite a todos, Exu Tiriri chegou. Sai todo mundo falando, né, moço? Qual o maior preconceito que a linha de Exu tem enfrentado durante essas décadas que o senhor tem visto? Das pessoas mal intencionadas que trabalham com Exus. O preconceito vem muito mais dos próprios umbandistas do que quem está de fora. Nossa. Porque a imagem que é colocada de Exu é uma imagem errônea. Outro dia, uma moça que está aqui do lado fez uma observação muito interessante quando fala qual o arquétipo que melhor define Exu. Qual o arquétipo que melhor define Exu? Esse, como tem dos pais velhos, que são os escravos antigos, como um arquétipo, como tem dos caboclos, que são os índios. Sim. O melhor arquétipo para definir um Exu é o ego. O ego? É, moço. Exu é o seu ego ampliado e com poder de execução muito grande. Isso significa que se você for uma pessoa mal intencionada, moço, você vai se utilizar desse poder de forma equivocada. E a imagem que vai ficar para as pessoas, moço, é aquela imagem errada de que Exu é o diabo. Mas aí é uma outra história, porque afinal, o que é o diabo, se não uma criação da igreja? Que é o diabo, senão a criação da igreja. Claro. Lógico, moço. Sim. O diabo está em cada um, moço, ao mesmo tempo que Deus está em cada um. Mas tem que ser criada uma imagem para as pessoas sentirem medo. Por que não associar essa imagem àquela imagem do tridente, a imagem do animal, como foi falado outro dia? Porque esses eram os deuses de outras religiões. Então eles tinham que ser endemoniados para pararem de ser seguidos. Ou seja, o preconceito foi criado pelo homem. E muitos daqueles que trabalham com Exu, ou que pelo menos dizem que alimentam esse preconceito, porque têm o interesse em manter esse status de eu sou o Exu Todo-Poderoso, mando matar e mando prender. Poucos esquecem do Exu que vem para salvar, que vem para ajudar, que vem para limpar e que vem para resgatar aqueles que estão lá no submundo precisando de ajuda. Como é que é? Coisa boa não dá notícia, né? Não dá ibope. Ah, sim. Coisa boa não dá ibope, não corre tão rápido quanto coisa ruim. É, moço. E a coisa ruim é criada, as pessoas criam essa imagem, que vem de várias religiões. Religiões que às vezes não tem nada a ver com Umbanda, que se despachava Exu para o lado de fora, porque Exu era maldade. E a imagem do Exu sendo a maldade fica. E muitas pessoas utilizam isso para, de uma forma ou outra, terem alguma vantagem indevida. E a imagem de Exu é que é suja. Só que Exu não argumenta, Exu não discute, o ego é seu. Exu executa. Exu é o poder de execução. Exu não vai interferir no seu livre-arbítrio. Exu afunda junto com você e Exu sobe junto com você.
até que você aprenda. Quando se diz o Exu afunda junto com você, alguns Exus colocam a proposta de que Exu é neutro, não faz maldade. Outros dizem que se vem pedir maldade, eu faço, porque quem pediu que vai se responsabilizar por isso. Qual que é a vossa posição? Exu é neutro? Exu é neutro. Exu trafega em todos os mundos. Exu amplia o seu ego. Exu faz maldade? Não. Exu te empodera para que você faça maldade. Exu é o guardião do livre-arbítrio. Não vai interferir no seu livre-arbítrio. Você pegar um Exu e falar, esse Exu vai lá e faça uma maldade, Exu não vai fazer uma maldade, moça. Mas tem bastante espírito perdido por aí que vai ter o maior prazer do mundo em pegar aquilo. Ou seja, se você quer maldade, basicamente Exu cruza os braços e fala, ó, tá aqui quem faz, se entenda depois. Mas eu não vou parar o seu livre-arbítrio de fazer isso. Exu não é maldade, moço. Exu é luz. Só que Exu também pode ser as trevas quando necessita descer no submundo em nome do amor e da luz. Exu optou por ficar no plano inferior para que possa ajudar o plano superior. E resgatar aqueles que estão querendo fazer a passagem de um ponto para outro. Claro. O senhor falou que o Exu te empodera. Quais as maneiras o Exu empodera e como a gente pode saber que está acontecendo ali na hora que está acontecendo para, como se fosse dizer, passar nessa prova de não deixar o ego responder e fazer a coisa errada? São algumas perguntas aí, né, moço? Como Exu te empodera? Exu te dá um poder além do que você tem no plano da matéria. Magia. Por isso Exu te empodera. Sem falar que ele te faz acreditar que você pode mais. É um trabalho muito da mente também, moço. Da mente, é um trabalho muito da mente. Muito. É mente, espírito, conhecimento, é tudo junto, moço. A magia acontece quando você acredita, firma o pensamento, forma e executa. Essa é a magia. Acredita, firma, forma o pensamento e executa. Isso, moço. Claro. E como é que a pessoa sabe ali que está acontecendo aquela prova que a Exu está colocando para ela da empoderação? Moço, O empoderamento. não é Exu que está colocando a prova. Exu não põe prova nenhuma. Exu não faz questão que ninguém passe de ano. É você, moço. No seu julgamento. Porque o certo e o errado também é relativo, moço. Totalmente relativo de tempo, espaço, cultura que se vive. Qual é o tempo da terra que se vive? Isso é que vai definindo o que é o certo e o errado. Lei mesmo, tem uma. Ama o próximo como ama-te a ti mesmo. Só que isso parte de uma premissa que você se ama. Será que você se ama? Esse é o linear. É saber o que eu estou fazendo para o próximo. Eu faria para mim? E se fosse o contrário? Se pessoas estivessem fazendo isso comigo, como eu me sentiria? Não estou falando se colocar no lugar de uma pessoa, porque isso é impossível. Você nunca vai se colocar no lugar de ninguém. Eu sei como você se sente. Você tem que saber como você se sentiria se aquela ação fosse contra você. Como você se sentiria?
E esse é o linear do certo e errado. E não dá para você julgar o que é certo e errado quando você muda de uma cultura completamente diferente para outra. Sim. Ou no linear dos tempos, o que é certo hoje não era certo há 20 anos atrás e com certeza não vai ser certo daqui a 20 anos. Sim, senhor. Os referenciais mudam. Os referenciais mudam do certo e errado, moço. Por isso, não tem como você colocar um linear correto e exato do que é certo e errado, a não ser o que você faria para essa pessoa se fosse feito com você, como você se sentiria. Essa é a única verdade que existe. E quem vai te julgar, moço, não sou eu. E não é ninguém mais do que você, sem o filtro do seu ego. E esse é o pior julgador que tem. Ser julgado por si, sem o filtro do ego. Claro. Com toda honestidade. Porque você, moço, é implacável com você mesmo. Posso te garantir que é muito pior que eu.